Você já parou pra pensar no que aconteceria se o Godzilla, sabe, aquele bicho que a gente viu derrubando prédios e sendo chamado de o rei dos monstros, desse de cara com algo que pudesse usar ele como se fosse um brinquedo de pelúcia? Eu não tô falando de um monstro um pouco maior não, eu tô falando de criaturas tão absurdas que a cabeça do Godzilla não chegaria nem no calcanhar delas. Fica comigo porque hoje eu vou te mostrar o top 10 titãs que são tão colossais que fazem o Godzilla parecer um lagarto de jardim. Você não tem noção do que vem por aí. Fala meu querido, beleza? Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que hoje o papo é sobre escala de tamanho. Para esse vídeo fazer sentido, eu preciso que você esqueça aquele Godzilla de 100 metros que a gente vê no cinema enfrentando o Kong. Para nossa régua de hoje eu vou usar o Godzilla Earth. Ele é a versão definitiva do personagem que a gente viu naquela trilogia de anime da Netflix. O cara tem quase 319 metros de altura e pesa 100 mil toneladas. Ele é praticamente uma montanha que anda e solta raio. Se um bicho tem menos de 300 metros, a gente nem colocou nessa lista, tá? O que eu vou te mostrar hoje são anomalias que desafiam a física, e eu avisei que hoje o vídeo seria animal. Então, sem enrolação, bora pra lista. Começando aqui o nosso 10º lugar com um cara que você provavelmente viu nos cinemas recentemente e achou impressionante, mas talvez não tenha noção do tamanho real dele. Eu tô falando do Shai-Hulud, né, o grande verme de areia de Arrakis. Lá nos livros do Frank Herbert e nos filmes do Denis Villeneuve, a gente vê que esses bichos são a força dominante de um planeta inteiro. O Shai-Hulud médio chega a ter uns 450 metros de comprimento. Se você colocar ele em pé, ele já é bem mais alto que o próprio Godzilla Earth. Mas a questão aqui nem é só a altura, é a massa cilíndrica constante dele. Diferente do Godzilla, que tem braços e pernas, o verme é basicamente composto por músculo e uma placa ultra resistente. A pele dele funciona como se fosse uma fornalha, né? Mais ou menos. Ele nada na areia como se fosse na água. E pra você entender o drama disso, naquela cena épica onde o Paul Atreides convoca um verme gigante no deserto profundo, a boca do bicho é tão grande, mas tão grande que ele poderia engolir o próprio Godzilla do Monstroverso inteirinho, sem precisar mastigar. Ele fica na 10ª posição porque apesar de ser imenso e dominar Arrakis, ele ainda é um ser preso a um planeta, né? Mas o recado tá dado. Pro Shai-Hulud, o Godzilla é só um lanche crocante no meio do deserto. Agora seguindo aqui para a nossa 9ª posição, subindo de nível para algo que não é bem um animal, mas uma força da natureza. No filme Fúria de Titãs 2, a gente é apresentado ao Cronos, né, o rei dos titãs e pai dos Zeus. Ele tem nada menos do que 500 metros de altura. Isso é quase o dobro do Godzilla Earth. Imagina o Godzilla tentando morder o calcanhar de um cara que é feito de rocha e magma. O Cronos é uma montanha viva. Ele ficou tanto tempo preso no submundo de Tártaros que a própria estrutura da prisão começou a colapsar quando ele resolveu levantar. Mano, naquela cena que ele emerge da montanha, meu parceiro, eu fiquei sem chão. O exército humano, que já estava em pânico, parece um monte de formiga perto da mão dele. Com um simples movimento lateral, ele esmaga fortalezas de pedra como se fossem castelos de areia. O Godzilla Earth é um kaiju e tanto, mas o Cronos é uma entidade. Não tem comparação. Ele ocupa o 9º lugar porque apesar desse tamanho todo, ele ainda tem uma forma humanoide que a gente consegue compreender. Mas o estrago que ele causaria em uma cidade faria o Godzilla parecer um simples monstro. Saindo da terra firme e indo direto para o vácuo do espaço, a gente encontra o Exorgoth, também conhecido como lesma espacial. Esse bicho vive escondido em crateras de asteroides e é um gastrópode baseado em silício. O comprimento desse bicho chega a uns 900 metros, isso é quase 1 quilômetro de carne espacial. Você tem noção do tamanho dessa coisa? Ó, pra você ter uma ideia, se o Godzilla Earth tentasse pousar no asteroide onde essa lesma mora, ele seria confundido com um parasita ou uma pulga perto da mandíbula dela. Todo mundo deve lembrar daquela cena clássica da Millennium Falcon entrando em uma caverna no cinturão de asteroides de Hult para fugir do Império. O Han Solo só percebe que o chão é mole e as paredes têm dentes quando já é quase tarde demais. A cena termina com a nave escapando por um triz enquanto a boca do Exorgoth se fecha contra o vazio do espaço. Aquele túnel onde a Falcon pousou era apenas a garganta do bicho. É um nível de gigantismo que faz a gente se sentir insignificante. Fica em 8º lugar garantido por ser o primeiro da lista a quase bater a marca do quilômetro. Seguindo aqui para o nosso 7º lugar, agora o papo fica um pouquinho mais sério. Se você gosta de RPG ou fantasia épica, né, você precisa e talvez conheça o Ancalagon, né, o Negro. Ele é a maior criação do vilão de Morgoth, né, na Terra-média de Tolkien. E quando eu digo maior, eu quero dizer que ele é o pesadelo de qualquer kaiju. O Tolkien não deu números exatos, né, tipo ele tem, sei lá, 3.242 metros, não. Ele deu provas de impacto. Na Guerra da Ira, quando o Ancalagon foi finalmente abatido pelo Irendel, o corpo dele caiu do céu e simplesmente
simplesmente destruiu 3 montanhas vulcânicas imensas chamadas de Tangorondrim. Essas montanhas eram as maiores daquela era. A envergadura das asas dele era tão grande que ele conseguia eclipsar o próprio Sol. Imagina o Godzilla Earth olhando pro céu e ficando no escuro total porque tem um dragão passando por cima. O Ankalagon é o auge do dragão destruidor de mundos. Ele tá na nossa 7ª posição porque a escala dele entra na categoria de cordilheira, sabe? Entre aspas. Ele não é medido em metros, ele é medido em quantos picos de montanha ele consegue quebrar na queda. Pro Ankalagon, o Godzilla seria um aperitivo antes do prato principal. Voltando para o universo de Star Wars, mas agora num nível muito mais assustador. No filme do Han Solo, a gente conhece o Suma Verminoth. Esse bicho mora em zonas de gravidade extrema, né? Perto de buracos negros num lugar chamado Akadesi. Ele tem 7,4 metros de comprimento. E sim, você não ouviu errado. Estamos falando de quilômetros reais, tá? O Godzilla Earth morreria esmagado só de tentar chegar perto de onde esse bicho vive. O Suma Verminoth é uma criatura tentacular com múltiplos olhos que parece ter saído de um conto de Lovecraft. Na cena da corrida de Castle, a Millennium Falcon é perseguida por essa coisa no meio de nuvens de gás ionizado. A gente vê os tentáculos dele tentando pescar a nave, sabe? E cada um daqueles tentáculos é do tamanho de um prédio de 50 andares. O corpo principal é tão massivo que a Falcon parece um mosquito zumbindo em volta de uma baleia. Ele está em 6º lugar porque ele é um predador que vive no limite da física. E o Godzilla, por maior que seja, ainda é um bicho que precisa de um chão para poder pisar. O Suma Verminoth não. Cara, deu pra reparar que os números nessa lista só crescem, né? E sabe o que cresce também e que a maioria das pessoas nem percebe? Mano, a calvície. É, meu parceiro. Pra você ter uma noção, a OMS aponta que a calvície atinge metade dos homens até os 50 anos de idade. É algo que acontece devagar, mas que dá pra gerenciar se você tiver a ferramenta certa, é óbvio. E é aqui que entra a Manual, uma plataforma de saúde focada em descomplicar o tratamento para a calvície de um jeito seguro e 100% online. O processo é bem simples. Você acessa o link que deixei aqui na descrição ou no comentário fixado ou nesse QR Code que deve estar aparecendo em algum lugar aqui na tela, responde a um questionário de saúde e pronto, o médico credenciado avalia o seu caso. E se houver recomendação, você recebe uma prescrição personalizada. Um dos melhores motivos é que você não precisa enfrentar filas ou ir de farmácia em farmácia procurando o que precisa. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens e certeza que pode te ajudar também. Ah, e também chega na sua casa numa caixa bem discreta e com frete grátis, tá? Além disso, você também tem acompanhamento clínico via WhatsApp para tirar qualquer dúvida que você tenha. Se você quer cuidar da sua saúde capilar com praticidade, clica agora no link da descrição. E para dar aquele empurrãozinho, usa também o meu cupom, o FFATOS, ele te garante 40% de desconto no seu primeiro pedido. Agora, saindo da nossa escala e dando um salto absurdo de volta pro nível Everest, o nosso próximo titã não é apenas uma criatura, ele é um erro de cálculo dimensional. Se prepara, porque o número 5 da lista faz o Godzilla parecer literalmente um recém-nascido. Muita gente conhece o Cloverfield de 2008, né? Onde aquele monstro bebê, entre aspas, né, de 90 metros, destrói Nova York. Mas você já por um acaso viu a forma adulta dessa espécie? No final do filme The Cloverfield Paradox, a gente tem uma das maiores demonstrações de escala da história do cinema. O adulto Clover tem cerca de 7,6 km de altura. Para você visualizar isso, ele é quase do tamanho do Monte Everest. Na cena final do filme, a cápsula de escape atravessa uma camada de nuvens cinzentas, né, e densas, e quando ela finalmente sai da névoa, a cabeça do Clover emerge do nada, rugindo acima do mundo. Você não entendeu errado, ele é tão alto que a cabeça dele ultrapassa a camada estratosférica da Terra. O Godzilla Earth, com seus 318 metros, não chegaria nem a ser um degrau no pé desse bicho. O Clover adulto ocupa a 5ª posição porque ele é a prova de que, dependendo da dimensão, o que a gente considera um monstro gigante é só um recém-nascido da espécie. Ele sim podemos dizer que é o verdadeiro dono do horizonte. Entrando aqui no nosso 4º lugar, esse aqui é uma escolha que vai explodir sua cabeça. Sabe o Mechagodzilla, aquela versão robótica clássica? No anime da Netflix, ele evoluiu de um jeito bem bizarro. Depois de ser destruído em 2046, o nanometal que formava o corpo dele continuou se replicando sozinho por 20 mil anos. O resultado disso, o Mechagodzilla não era mais um robô, ele virou uma cidade inteira. O Mechagodzilla City tem 14 km de extensão. Ela engoliu uma cordilheira inteira perto do Monte Fuji. Ela não é só um titã, ela é um ecossistema de metal. Quando os personagens ativam a cidade no filme, eles percebem que cada torre, cada canhão e cada parede é na verdade um músculo de nanometal, que tenta assimilar tudo que é orgânico. Na cena em que o Godzilla Earth caminha por entre as torres da cidade, ele parece pequeno, ele está andando dentro da barriga do seu maior inimigo. O Mechagodzilla City fica em 4º lugar porque ele redefine o que é ser um monstro. Ele é um organismo geográfico que pode ser visto do próprio espaço. Entrando agora aqui no nosso top 3, e aqui a escala
deixa de ser apenas física e passa a ser algo dimensional. O Ghidorah que a gente conhece tem 3 cabeças e asas, certo? Mano, esquece isso daí. No anime, o Void Ghidorah é uma entidade de outra dimensão invocada pelo povo Esif. Nessa forma manifestada, ele aparece com 3 pescoços numa cor dourada que saem de portais negros no céu. E só os pescoços dele têm mais de 20 km de comprimento. Eles são mais longos do que a maioria das cidades humanas. O Godzilla Earth chega até a enfrentar ele. E na cena, esses pescoços envolvem o Godzilla Earth como se fossem cordas. O Godzilla, com todo o seu poder e seus 300 metros de altura, parece de verdade uma lagartixa sendo estrangulada por 3 serpentes quilométricas que simplesmente ignoram a gravidade e o tempo. O raio atômico do Godzilla passa direto por ele porque o Ghidorah não pertence a esse plano. Ele está em terceiro lugar porque essa é apenas uma portinha do que ele realmente é. Mas só essa portinha já faz o Godzilla parecer um erro de escala. Seguindo aqui para o nosso segundo lugar, a gente tem um dos seres mais bizarros e gigantescos da ficção científica, a Space Amoeba, que apareceu no episódio The Immunity Syndrome de Star Trek. Cara, prepara o coração. Ela tem 11 mil milhas de diâmetro. Isso dá quase 18 mil quilômetros. Eu juro que fico tentando entender o que passa na cabeça de quem cria essas coisas. Para você ter uma noção do absurdo, o planeta Terra tem cerca de 12.700 quilômetros de diâmetro. Ou seja, essa criatura é maior que o nosso planeta. Ela é um organismo unicelular de energia negativa que viaja pelo espaço consumindo sistemas solares inteiros para poder se alimentar. Quando a Enterprise entra dentro dela, o Spock descreve que a nave é como um anticorpo atacando um vírus, mas o vírus é tão imenso que a nave parece um átomo dentro do seu protoplasma. O Godzilla Earth perto disso aqui não é nada. Ele é quase como se fosse subatômico. A Space Amoeba só não é o primeiro lugar porque ela ainda é teoricamente uma massa que existe dentro do nosso universo físico. E no nosso primeiríssimo lugar, o topo absoluto da cadeia alimentar do multiverso vai para a forma real do Void Ghidorah. Lembra que eu te falei que os pescoços dourados eram só uma manifestação? Pois é, o buraco é muito mais embaixo. De acordo com o canone oficial do anime e os guias de produção, aquilo que a gente viu na Terra, né, aquela serpente de quilômetros, é comparada à sombra dos dedos de uma entidade infinitamente maior que está do lado de fora da nossa realidade. Imagina que a nossa existência é uma folha de papel e o Ghidorah é uma pessoa encostando o dedo nela. O que a gente enxerga é só um ponto de contato, não é a pessoa inteira. Na sua dimensão de origem, ele não tem pele, osso ou escamas. O Void Ghidorah é o próprio vácuo consciente. Ele é uma divindade que transcendeu e se tornou energia pura, capaz de mastigar galáxias inteiras como se fossem grãos de areia. Esquece essa história de medir monstro com trena ou fita métrica. Aqui a escala não é em metros ou quilômetros, mas em conceitos de destruição multiversal. Ele é o fim de toda a matéria. Tem uma cena onde o Mephis explica isso pro Haruo, e a ficha acaba caindo. O Godzilla pode até ser o rei absoluto de um grão de poeira perdido no espaço, que é a nossa Terra, mas o Ghidorah é o destino final de tudo o que existe. Ele é um monstro que não luta contra você, ele simplesmente apaga sua existência da linha do tempo. Ele é o número 1 porque quebra qualquer noção de lógica ou escala. Ele é tão grande que o nosso universo inteiro parece uma caixa apertada para ele. Se você colocar a forma dimensional real do Void Ghidorah na balança, o Godzilla Earth com seus 318 metros de poder não chega a ser nem um micróbio para ele. Ele é praticamente um nada absoluto diante do vazio eterno. E a gente então, mano, nem tem comparação. Já deixa o like, se inscreve, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!